o shutdown nos Estados Unidos da América atingiu inesperadamente a Ucrânia, ou não? As negociações ucraniano-americanas sobre fornecimento de armas foram congeladas pelo shutdown dos Estados Unidos da América, ameaçando a transferência de armamentos. É sobre isso que insiders tanto do governo ucraniano quanto do americano estão falando hoje. Mas o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia afirma que a informação sobre a suspensão do fornecimento de armas para a Ucrânia devido ao shutdown do governo dos Estados Unidos da América não corresponde à realidade. Então, o que está realmente acontecendo? Vamos analisar essa questão. O shutdown afetou ou não o fornecimento de armas para a Ucrânia? Meu nome é Alexei Petty. E antes de começarmos este episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias são publicados vários vídeos de notícias e análises sobre acontecimentos ao redor do mundo, para você acompanhar todas as notícias. Por isso, recomendo que se inscreva no canal, deixe um like e comente neste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito apoiar o canal Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Então, o jornal The Telegraph de repente escreveu hoje que, segundo suas informações, as negociações entre Kiev e Washington sobre ajuda militar e cooperação na área de drones foram colocadas em pausa. Depois que o governo dos Estados Unidos da América parou de funcionar devido à falta de um acordo sobre o orçamento federal, ou seja, após o anúncio do shutdown, centenas de milhares de funcionários federais foram colocados em licença e as reuniões com representantes ucranianos foram canceladas. Uma fonte no governo da Ucrânia afirma que a principal preocupação é com possíveis atrasos no fornecimento de armas americanas. E então, em seguida, o jornal The Telegraph cita a declaração dele. Projetos futuros foram prejudicados, pois pessoas do Pentágono, Departamento de Estado e Casa Branca não estão se reunindo. E estamos perdendo tempo. E então, em seguida, a publicação escreve que organizações humanitárias alertaram que a Ucrânia está enfrentando ataques massivos da Rússia com uma intensidade sem precedentes, em meio à paralisação do governo dos Estados Unidos da América. Por isso, aqui o acordo é necessário com urgência, já deveria ter sido feito ontem. E então, como afirma a publicação, a delegação ucraniana já até voou para Washington na terça-feira para se reunir com representantes da Casa Branca, com o objetivo de elaborar um acordo de troca de tecnologias de drones, nas quais Kiev possui experiência mundial de ponta em troca de armas dos Estados Unidos da América. Durante a viagem, a delegação ucraniana foi informada que funcionários federais foram orientados a ficar em casa durante a paralisação. Por isso, eles podem simplesmente não comparecer à reunião. E aparentemente não compareceram. A fonte acrescenta que outras delegações ucranianas que deveriam chegar na próxima semana agora estão revisando seus planos. O acordo promissor sobre drones, cujo valor pode chegar a dezenas de bilhões de dólares, conta com o apoio tanto de Donald Trump quanto de Volodymyr Zelensky. E será um importante ponto de virada nas relações de segurança entre Washington e Kiev. Este é o mesmo acordo que está sendo chamado de acordo de 100 bilhões de dólares. Compartilhamos avanços em veículos aéreos não tripulados, enquanto os americanos nos fornecem inteligência, armas, etc. Ou seja, basicamente nós ajudamos eles, eles nos ajudam. Mas o cancelamento das negociações entre autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos da América aumenta as preocupações de que o recente aquecimento nas relações entre Trump e Zelensky pode ser prejudicado, conhecendo o temperamento de Trump. Falando de forma bem simples, enquanto Putin intensifica sua guerra contra a Ucrânia e os países europeus. Essa paralisação do governo dos Estados Unidos da América envia um sinal muito ruim, que pode minar a segurança europeia, já que tanto a Europa quanto a Ucrânia dependem em grande parte das armas americanas para se protegerem da agressão russa. Mas então, de repente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Georgy Tiki, declara que a informação sobre a suspensão do fornecimento de armas à Ucrânia, devido ao shutdown do governo dos Estados Unidos da América, não corresponde à realidade. Ou seja, não houve nenhuma paralisação. A seguir cito, isso não é verdade. As negociações entre Ucrânia e Estados Unidos da América sobre drones seguem como previsto e os fornecimentos continuam.
Concordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Georgi Tiki. Por quê? Sim, porque neste estágio, o acordo em que a Ucrânia transfere tecnologias de drones para os Estados Unidos da América e os Estados Unidos da América nos fornecem suas armas, é um acordo puramente político. Ela se tornará técnica quando todos os detalhes forem definidos, e só então no aspecto técnico. A implementação ficará a cargo daqueles que hoje no governo dos Estados Unidos da América estão em casa por causa do shutdown. Simplificando, agora as negociações estão acontecendo, vou falar de forma direta, entre os homens de Trump e os homens de Zelensky, que claramente não tiram férias. Além disso, a afirmação de que funcionários do Pentágono, da Casa Branca e do Departamento de Estado também foram demitidos é um pouco distorcida e exagerada. No Departamento de Estado, alguns funcionários tiram férias, mas no Pentágono, justamente quem nos interessa não está de férias. A Casa Branca, menos ainda. Sobre as entregas existentes, é ainda mais simples. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos da América continuou funcionando apesar do shutdown. As armas já entregues pelos americanos para a Ucrânia na Europa não ficaram paradas em algum lugar no meio do caminho. Por isso, até o momento, o shutdown nesse sentido não afetou a Ucrânia. Negociações e entregas podem continuar. Isso deve ser considerado. Porque, vamos ser sinceros, nenhum novo... A assinatura de um documento sobre novos fornecimentos não era esperada para breve. Se estamos falando do governo dos Estados Unidos da América, mesmo que esteja prevista a assinatura de um novo documento sobre fornecimento de armas, é ele quem assina. Quem? O presidente americano, que não reage de forma alguma ao shutdown, e o shutdown também não reage a ele. Mas mesmo assim, por que eu disse que praticamente não afetou? Ou seja, o shutdown praticamente não afetou a Ucrânia? E é aqui que ainda existe um problema. A questão é que, durante o shutdown, Trump mergulhou de cabeça na política interna. Agora ele está preocupado com questões de demissões, cortes de programas dos democratas e assim por diante. Falarei sobre isso em outro episódio. Enquanto isso, a Europa busca reagir às provocações militares de Putin. Com provocações russas na Europa, membros da OTAN reforçam defesa. Após o incidente com aviões russos na Estônia, paraquedistas poloneses desembarcaram em Gotland, no meio do Mar Báltico. A Suécia transfere sistemas de defesa antiaérea para a ilha e aumenta a prontidão de suas forças aéreas. Reino Unido, França, Alemanha e Suécia enviaram equipamentos para combater drones à Dinamarca, após avistamentos recentes de drones desconhecidos no país. A União Europeia também acelerou o desenvolvimento da muralha de drones. Mas agora surge a opinião de que talvez seja exatamente isso que o ditador russo Vladimir Putin queria. Dizem que, de qualquer forma, isso desvia parcialmente a atenção da OTAN do apoio à Ucrânia. Ou seja, quanto mais os europeus sentirem uma ameaça para si mesmos, mais recursos eles precisarão para seu próprio rearmamento e menos recursos estarão disponíveis para a Ucrânia. Como resultado, o potencial militar de Kiev será enfraquecido e os ucranianos terão mais dificuldade para manter sua defesa. Embora, por outro lado, o ministro da Defesa da Romênia, Liviu Ionuț Mastianu, sugira que Moscou pode recorrer a tais métodos de intimidação porque suas ofensivas na Ucrânia não estão dando os resultados que Putin esperava. Por isso, a Rússia está procurando novas formas de agir, porque não consegue dar nenhum passo à frente na Ucrânia. Essa é uma citação de Mastianu. Sua opinião é compartilhada também pelo ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur. E a seguir, a citação dele. E se olharmos atentamente para a situação, perceberemos que as provocações da Rússia são direcionadas justamente contra os países que mais ajudam a Ucrânia. A Dinamarca será o primeiro país da OTAN a produzir armas ucranianas. A empresa Firepoint, que fabrica os mísseis Flamingo, está iniciando sua produção lá. O aeroporto de Rzeszów, na Polônia, é há tempos o principal centro de envio de ajuda militar à Ucrânia. E Putin não precisa intimidar políticos ou generais com suas manobras. Para atingir seus objetivos, basta ao ditador Putin assustar a população dos países que ele mira para minar a confiança dos cidadãos em suas autoridades. E isso pode, no final das contas, fazer com que os eleitores pensem duas vezes antes de apoiar a Ucrânia e adotar uma posição hostil em relação à Rússia.
E é aqui que eu chamo a atenção daqueles que, em algum momento, ficaram muito assustados ou zombaram da minha posição. Sobre as comunicações horizontais, vou lembrar vocês disso. As comunicações horizontais justamente pressupõem o trabalho com aquela mesma população, com aquela mesma sociedade. De forma sistemática, se quiserem. Em certa medida, entre aspas, um trabalho de propaganda com essa população, para que eles estejam preparados para tais provocações, para que essas provocações não causem medo e pânico neles, para que essas provocações não levem ao fato de que eles vão votar em forças pró-Rússia, porque esperam que isso os proteja de qualquer agressão por parte de Moscou. Isso já era para ter sido feito. E isso é chamado de comunicações horizontais, porque a comunicação vertical diz respeito justamente aos políticos e generais. E o Putin não pretende assustar eles. O Putin pretende assustar justamente a sociedade, que depois vai e vota nesses mesmos políticos e, se quiserem, generais. Quando o Putin põe esse cenário em prática, a saída do Trump da política interna não nos favorece, sabe? Por isso, o shutdown também nos afeta. Mas, amigos, aqui vou deixar reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar um like. E escrevam nos comentários também. Quem se lembra, terá uma história sobre comunicações horizontais. Vai ser interessante ver quem ainda está neste canal do YouTube. Por hoje é isso. Cuidem-se. Tchau.